meus alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Cristina Rodrigues, da Rede Municipal de Ensino de Palmas, da Escola Municipal Maria Rosa de Castro Sales. Estou como professora das turmas do terceiro ano. Juntos, trabalharemos o componente curricular de língua portuguesa. O objetivo dessas aulas são rever os conteúdos já estudados. Sendo assim, bons estudos! Vocês já sabem, né, como eu havia dito para vocês em aulas anteriores, que eu tenho uma ajudante que participa comigo dessas aulas. O nome dela é Fava de Belota. Oi, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sou a Fava de Belota e estarei aqui com a prof para fazer perguntinhas. Sendo assim, você pensa daí e eu respondo daqui. A nossa revisão hoje será sobre a carta que Charlot enviou para o Felpo. Se você estiver com o seu material impresso ou no portal Palmas Homeschool, você poderá acompanhar comigo a leitura. Prestem atenção na leitura da carta. Vocês puderam observar que pela estrutura se trata de uma carta pessoal. Fava, você pode falar quais são os elementos que compõem uma carta pessoal? Prof, se eu prestei bem atenção nas aulas anteriores, é assim. Na estrutura da carta pessoal, no início temos que colocar o local e a data, depois o destinatário. Em seguida, que é o assunto da carta, tem que colocar o parágrafo com a letra maiúscula. Aí escreve lá tudo que a gente quiser. Depois que eu escrevi o assunto, vem a despedida e, por fim, a assinatura do remetente. Muito bem, perfeito, Fava. É exatamente isso, a estrutura da carta pessoal. Vamos para a questão número 2, então, da nossa interpretação de texto. Fava, de acordo com a carta de Charlot, quem que é Felpo? Felpo é um coelho poeta, professora, com alma de tartaruga. Ela diz ali na carta. Então, Felpo é um coelho poeta com alma de tartaruga. Perfeito, perfeito, muito bem. Terceira pergunta, então. Por que Charlot diz que Felpo é um coelho especial? E vocês, galerinha, se lembram por que Charlot diz que ele é um coelho especial? Estão se lembrando? Fava irá nos responder. Felpo é considerado especial porque tem orelhas diferentes. Muito bem, isso mesmo. A nossa quarta pergunta é assim. Que características de Felpo fazem Charlot admirá-lo? Vocês se lembram que na última aula nós falamos sobre características físicas que estão relacionadas ao nosso corpo e as características de personalidade, que é a nossa maneira de ser. Então é isso que Charlot está perguntando. Que característica de Felpo fazem Charlot admirá-lo? Conseguiu entender, Fava? Sim, professora, sim. Então, as orelhas diferentes de Felpo e a coragem de confessar que tem alma de tartaruga. Foram essas as características que chamaram a atenção e fizeram com que ela admirasse mais a Felpo. Perfeito, muito bem. A questão número 5 é a seguinte. Em nossas aulas, vimos que o assunto da carta pode ser variado. Quais são os 4 assuntos que estão presentes nessa carta? Fava, quais são? Ai, prof, essa eu achei meio difícil. Eu acho que ela convidou ele para tomar chá, pediu a receita da avó. Falou da admiração que tem por ele. E
falou das qualidades de Felpo, né, prof? Eu acho que são essas. São assim. Então, Charlot fala das qualidades de Felpo, da admiração que tem por ele, convida-o para tomar chá e pede a ele uma receita de sua avó. Perfeito! E vocês, galerinha de casa, estão conseguindo entender o que é o assunto de uma carta? Muito bem, qualquer dúvida, fiquem à vontade. Não é porque não estamos tendo aula presencialmente que você não pode enviar suas dúvidas. Se você está pegando o material impresso na escola, ao devolver o seu material, coloque lá, professor, eu não entendi tal coisa. E você que tem acesso ao grupo, faça seus questionamentos. Todas e quaisquer dúvida, nos comunique, não fique com dúvida em casa sozinho não, tá bom? A questão 6, ela pergunta assim: pela leitura que fizemos da carta, foi possível concluir que, depois da leitura, qual foi a conclusão que conseguimos chegar? Que Charlot iniciou uma conversa com Felpo por meio dessa carta, essa carta que nós acabamos de ler, foi Charlot que enviou uma conversa, ou podemos concluir que Charlot respondeu a uma carta que Felpo enviou a ela. Qual dos dois? O que vocês acham aí? Dê uma olhadinha na carta de vocês. É Charlot que inicia a conversa ou Charlot está respondendo a conversa? O que vocês acham? Prof, eu acho que Charlot respondeu a uma carta que Felpo enviou a ela. Você tem certeza disso, Fava? Como que você pode ter certeza disso? Que parte da carta que conseguimos identificar que Charlot está respondendo a carta que Felpo a enviou? Eu li a carta e olha lá na terceira linha, olha lá na terceira linha o que está escrito na terceira linha. Está escrito assim: fiquei muito comovida com a sua carta, ou seja, se ela é a pessoa, é a remetente, é ela que está escrevendo e ela ficou comovida, para ela ficar comovida, ele só pode ter escrito uma carta antes para ela. Por isso que ela está comovida. Perfeito, Fava, show, muito bem, seu raciocínio está ótimo, 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 ótimo. Tem outra parte da carta que mostra, que prove também que foi Charlot está respondendo a uma carta que Felpo enviou? Vocês conseguiram entender, meus alunos? Será que tem outra parte no texto que mostra isso para nós? Fava? Ah, professora, a outra parte é essa daqui, ó. Está lá na terceira, quarta, quinta, sexta, na sétima linha. Na sétima linha está escrito assim: foi lindo e corajoso você confessar que tem alma de tartaruga. Como que ele ia saber que ele tem alma de tartaruga se ele não tivesse escrito para ela? Perfeito, seu raciocínio, show, muito bem. Então essas duas partes do texto nos provam que Charlot está respondendo a uma carta que Felpo enviou para ela. Perfeito. Vamos para a nossa próxima pergunta. A próxima pergunta nos diz assim: a carta que Charlot enviou tem uma linguagem formal ou informal? Justifique sua resposta. Vocês estão se lembrando o que é uma linguagem formal? Linguagem formal é uma linguagem mais culta, mais educada. Significa assim, que você escreve para uma pessoa que você conhece, mas você não tem tanta proximidade dessa pessoa. Aí você usa uma linguagem formal. Na linguagem informal, não, é uma linguagem mais descolada, mais descontraída. Se você tem intimidade com a pessoa, você pode até chamá-la por apelido. É uma carta mais amigável. Como que foi? Pela leitura, quando nós fazemos a leitura da carta, que tipo de linguagem Charlot usou nessa carta? Fava, quer responder para nós? Prof, tá na cara, prof. Olha aí, ela usou uma linguagem informal, porque ela o chamou de poeta, querido, e no final ela se despediu com beijos. Isso só pode ser porque eles já estavam mais próximos. Fava,
Perfeito, exatamente isso, porque na linguagem formal, o remetente mostra uma certa distância do destinatário, ou seja, dá para entender quando a gente lê que a linguagem não tem proximidade. E nessa carta de Charlot ficou provado que eles já estavam trocando cartas, trocando conversas. E quanto mais conversas eles trocavam, mais próximos eles ficavam. E essa proximidade fez com que ela o chamasse de poeta, de querido. Conseguiram entender? Muito bem, meus alunos. Chegamos ao fim da nossa quarta aula. Converse com o seu colega, converse com o seu responsável e o desafio de hoje é: eu gostaria que vocês fizessem atividades sobre saudação e despedida. Nós vimos que na estrutura da carta pessoal tem saudação e despedida. Eu quero que vocês façam saudação na linguagem formal, uma linguagem mais educada para pessoas que vocês não conhecem, e na linguagem informal. E quero que vocês façam a despedida na linguagem informal, uma linguagem mais respeitosa, mais culta, mais educada, e também na linguagem informal, aquela linguagem mais descontraída. Vai fazendo suas anotações, deixe tudo registrado, porque nós aprendemos, um aluno só aprende fazendo. Então, se você só assistir essas aulas e não praticar o que está sendo proposto aqui, você não vai deslanchar no seu aprendizado. Lembre-se, o aluno, para ter sucesso, ele precisa ler e escrever. Então, tem livro na tua casa? Foque na leitura. Outra coisa importante, não esqueça de fazer as atividades impressas. Se você tem acesso à internet, vá ao portal. Entre nos grupos das escolas. Toda escola tem um grupo de terceiro ano. Faça-se presente nesse grupo. Se você não tem acesso à internet, tem material impresso para você. Nenhum aluno nosso vai ficar sem aprender. Não é porque estamos na pandemia que o nosso conhecimento vai diminuir, não. Então, eu esforço daí e você se esforça daqui para que juntos nós avancemos em nossos conhecimentos. Foi maravilhoso ficar com vocês hoje. Até a próxima e bons estudos!